Oi, 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 entrando, testando de novo, tentando fazer a nossa transmissão aqui ao vivo. E já fixei aqui o comentário de novo. Vamos lá, gente, vamos tentar mais uma vez, porque nós somos brasileiros, a gente não desiste. E a gente vai tentar de novo. Deixa eu chamar aqui, tentar chamar aqui a Márcia. Pronto, mandei para ela. Márcia, te mandei já, a gente estava falando aqui no WhatsApp. Eu acho que agora vai dar certo. Te enviei, deixa eu até avisar que ela aqui no. Ah, ela tá digitando aqui. Te enviei. Ué, ela tá digitando aqui. Será que não chegou para ela? Ainda não entrou? Será que é a internet dela que tá ruim? E eu tava achando por um momento que a internet aqui de Manaus minha que ia me deixar na mão, que ia me bugar, como diz o meu filho mais velho, tudo é bugar para eles, né? Tá aqui, entrou. Apareceu que você entrou, Márcia. Riguete, mas não tá conseguindo. Deixa eu mandar aqui. De novo, bora lá. Aqui. Mandei de novo. Vamos lá. Vamos tentar. Deixa eu avisar aqui pra ela. Não tá aparecendo aqui pra mim. Convidar. De novo, vou colocar aqui, convidar o outro aqui. Oi? Agora Oi? foi? Nós somos brasileiros, hein, Márcia? A gente não vai desistir fácil, não é Não verdade? desisto nunca. Olha aí. Que bacana. Então vamos agora começar oficialmente. Boa noite, Márcia. Boa noite a todo mundo que já está Boa aí noite a também todos e aguardando. todas. Estamos todos ansiosos para esse bate-papo. Meu Ah, eu esposo acho que vai que ser ótimo. vai. Meu esposo fica acompanhando, até as crianças, às vezes fazendo histórias, falam: Mamãe, mas você está falando tanto dessa live? E até eu já estou aprendendo que horas que é o dia dessa live. Eu falei: Claro, porque conteúdo bom a gente tem que falar várias e várias vezes. Márcia, vamos começar então, Márcia, te apresentando. Eu não vou te apresentar. Fala de você, assim. Tem muita gente que já te conhece aqui, né? É, Mas fala de ti, da, da, eu da aldeia sou. Montessori, Tá, enfim. combinado. Eu sou Márcia Righetti, eu sou uma montessoriana por escolha. Eu trabalho na Aldeia Montessori e no Centro de Estudos Montessori do Rio de Janeiro. Eu fundei a Aldeia Montessori em 1978 e o Centro de Estudos em 2007, depois que eu participei da formação de formadores feita pelo Seton Montessori Institute no Brasil, através de uma brasileira montessoriana, Selma Perry. Show, muito legal. Mas tem uma trajetória imensa, né, Márcia? Muito para compartilhar com a gente. Sim, eu já fiz, nem sei, eu já perdi a conta de quantos cursos de Montessori eu fiz, porque eu acho que a gente tem que se atualizar sempre. Agora, na pandemia, foi a minha companhia. É verdade. Aí eu aproveitei para fazer o de guia, o de assistente com o Gabriel Salomão, fiz um curso de assistente também de 12 a 18 anos, Olha só. revi todas as áreas de 3 a 6 com a Mariana Maquical da Bolívia e fiz também geometria Olha aí. com a Julie.
do Olha Chile. só. A Júlia não é do Chile, a Júlia faz os cursos no Chile, mas ela estava no México. Entendi, entendi. Olha só, E gente, os que belo cursos da exemplo. BEM também fiz alguns. Sim. Isso que eu ia te falar, eu te vi bastante nos cursos da BEM também, Pois é. até no grupo de estudos que a gente está agora também, né? Eu participo do grupo de estudos Montessori Bahia, que foi... Aquele grupo é um grupo assim, que se reuniu espontaneamente. Quando nós nos unimos para fazer o protocolo sanitário, lá no início da Hum, pandemia, na esperança que as nossas escolas abrissem logo, nós começamos a nos reunir. E aí um pequeno grupo continuou se reunindo. E daí surgiu a ideia de fazer a leitura dos livros. Ano passado a gente fez palestras para os pais, cada uma de nós fez uma palestra, e esse ano a gente resolveu estudar o livro Para Educar o Potencial Humano, e para o ano que vem já está programado Formação do Homem, olha aí, gente. um novo desafio. Sempre, né? Porque ler e reler Montessori, como a gente conversava na preparação aqui da live, a cada vez nós aprendemos mais, aprendemos, e é assim, não pode Dessa parar de vez, estudar. o que a gente está vendo é que ninguém vai usar o livro antigo, porque ele já está todo escrito. Vai todo mundo comprar o novo para ler de novo, com novos olhos. Isso, isso. Nova edição, né? É. Gente, isso é um pouquinho da Márcia aí. A Márcia também, depois, quando acabar a live, você consegue acessar aqui as redes sociais dela para conhecer mais esse trabalho, né? Esses vários braços aí que a Márcia atua. Então, Esqueci de assim, uma coisa. fale. Eu sou a organizadora do Nação Montessori. É verdade. O grupo lá do Face, não é O isso? Nação Montessori nasceu numa reunião da OMB em Cuiabá. Cuiabá? Bacana. Acho que sim. E aí o meu grupo tinha que organizar alguma coisa que fizesse uma divulgação do Montessori. E a gente formou um grupo. Olha E aí. aí sou eu e várias amigas. Muito massa. É isso, gente. A Márcia tem muito para ofertar para a gente hoje nesse bate-papo. Por isso que eu estava bem ansiosa também pela experiência de vida dela incrível, como mãe também, né, Márcia? E, enfim, como diretora de escola. Então, vamos hoje todos Mãe e avó. aprender bastante. E a avó já, é verdade. Tenho 5 netos. Olha aí. Bacana, muito bacana. Bom, vamos então agora começar aí o nosso tema, né, que é justamente essa fantasia no método Montessori. E nós fizemos um roteiro aqui para tentar ser bem didático e tudo mais, e fazendo até uma retrospectiva. Eu acho que é muito bacana a gente começar por essa retrospectiva dos conceitos, porque eu percebo que quando a gente... É a segunda vez que eu trago esse tema, né, aqui para o Viver Montessori, e desde a primeira vez sempre vem muito essa pergunta assim, mas se eu tirar a fantasia da minha criança, por exemplo, será que eu estou tirando a imaginação dela? Essa é uma das perguntas que a gente vai começar, e aí a gente vai começar então agora norteando o que é essa fantasia, né? Mas o que é essa imaginação e o que é o faz de conta? Então vamos lá. O que é essa fantasia, Márcia, na tua visão? O que você acha desse tipo de pergunta que é bem recorrente quando é sobre esse tema? Eu acho que nem as pessoas sabem o que é fantasia. Porque ninguém rouba a fantasia de ninguém. A fantasia ela é construída pela criança, a partir do conhecimento do real. Isso é que as pessoas talvez não saibam. Quando ela é excessiva, ela passa a ser um caso da psicologia. Quando a criança perde o padrão do real. Mas essa fantasia que a gente se refere nesse contexto é aquela Isso. fantasia que não é fantasia, é imaginação. E a criança Isso. imagina sempre, e ela imagina a partir do que ela tem de contato com o real. Porque é da informação do real que ela vai construir o imaginário. Não existe uma construção a partir do nada, do zero. Quando o Montessori fala na metodologia da imaginação, ela não se refere à fantasia, Isso. ela coloca que a imaginação tem que ser nutrida com o conhecimento do real.
Porque se uma criança chega ao mundo, ela está aqui para se adaptar a esse mundo que ela vive. O homem é o único ser vivo que tem a capacidade de se adaptar ao tempo e ao espaço em que vive. A gente acabou de ver isso com a história do homem no Para Educar o Potencial Humano. Então, a cada tempo, ele se adequa àquela sociedade onde ele nasce, aquele lugar, aquele espaço físico onde ele nasce. Assim acontece com cada criança. Às vezes a gente esquece que a gente é a humanidade. Né? Bom, é verdade. Então, ninguém rouba a fantasia nem a imaginação de ninguém, a não ser que a criança seja punida por alguma demonstração de comportamento que ela faça. Mas aí não é roubar a fantasia, é uma punição que vai fazer com que ela se contenha. Fora disso, ninguém se... Dizem alguns filósofos que o lugar onde você é livre é no seu pensamento. E a imaginação é fruto do pensamento criativo. É isso mesmo. Então, esse primeiro receio aí que permeia, né, quando a gente fala sobre esse assunto, cai por terra, gente, porque assim não tem como. O fato de você, digamos assim, tirar alguns itens fantasiosos que nós temos hoje de maneira exacerbada, né, vamos colocar assim, na nossa cultura, você não está roubando a fantasia da sua criança, entendeu? Você não está roubando a imaginação, o poder imaginativo da sua criança. Esse é o principal ponto. Então, fica tranquilo. Essa é a primeira coisa que eu queria esclarecer, porque até eu, quando tive contato a primeira vez com esse conteúdo e fui bebendo devagarinho, porque é uma coisa difícil para nós pais, né, no dia a dia, pensar assim, nossa, então eu tenho que tirar essa fantasia. Então, que fantasia é essa? Né? Vamos começar aí falando, até aqui no nosso roteiro. E que exemplos práticos, por exemplo, que a gente pode pensar de quando essa criança ela está vivendo, por exemplo, uma fantasia que está exacerbada, por exemplo, né? Ela está fugindo muito dessa realidade. Que exemplos que a gente pode pensar? Se a criança chega a esse ponto, ela foi incentivada pelo adulto. Teve um caminho, né? Você me citou aqui um exemplo do amigo que gostava do Homem-Aranha. Isso. No nosso roteiro. Eu já tive um Homem-Aranha lá na aldeia uma vez. E ele acreditava que ele era o Homem-Aranha, mas ele tinha mochila do Homem-Aranha, ele tinha sapato do Homem-Aranha, casaco do Homem-Aranha, máscara do Homem-Aranha, fantasia do Homem-Aranha, ele se sentia o Homem-Aranha. Mas quem comprou tudo aquilo para ele? Isso. Eu vou até ler esse relato aqui, Márcia, que é assim, a mãe fala assim, meu filho tem, é um dos comentários dos posts que aconteceu nesse período aí, né? Meu filho tem 3 anos e gosta de super-heróis, mas fica o dia inteiro dizendo Homem-Aranha. Nunca mais não é mais só uma brincadeira, já tá ficando chato isso, ela fala. Agora eu estou entendendo o porquê, né? Porque a criança acaba ela se contaminando com aquilo, e como ela não tem ainda, dependendo da idade, essa criança tem quantos anos? 3 anos desse 3 caso. anos. Ela ainda não tem o contraponto do real e do imaginário. Isso. Vamos entrar de cabeça Real, nisso, Márcia. Para ela poder saber que aquilo é imaginário. E aí ela procurar o ponto do equilíbrio. Tudo na vida funciona muito melhor quando a gente acha o ponto de equilíbrio. Em educação, principalmente. Então, a criança precisa desse contraponto. Ela precisa entender que aquele personagem é um personagem fictício. Isso. É exatamente isso. Não é para a gente brigar com a criança, é para a gente olhar para a gente, fazer um retrocesso e pensar assim, será que eu exagerei na dose? Onde foi que eu exagerei na dose? Justamente. É esse caminho do meio que a gente tem que, a todo momento, em tudo, estar tentando trilhar. Tem um outro comentário ainda na pegada aí do Homem-Aranha, que é exatamente assim, uma mãe fala assim, ela tem gêmeos, né? Meus filhos de 2 anos só quer saber do Homem-Aranha. Conheceu na escolinha porque ele nunca assistiu em casa. Então, como fazer para essa obsessão parar? Porque eu sempre estimulo as brincadeiras, dança e atividade, mas tem hora que ele só quer o Homem-Aranha e faz birra. Aí é aquilo que a gente estava conversando da queda de braço. A birra é um comportamento normal dessa faixa de idade. Isso. Dependente do Homem-Aranha ou não. E ela vai continuar independente do Homem-Aranha ou não.
dependendo justamente. da minha relação com a minha criança. Se eu fizer birra com ele, que a birra precisa do contraponto da mãe para Para provocar, não existir. é provocar a birra, É. para ceder e estabelecer aquilo como forma de linguagem. Porque a criança que faz birra, normalmente, é um temperamento característico, mas quando ela mantém essa birra, é porque ela sabe que se fizer a birra, a mãe cede. E E aí aquilo talvez passa a ser uma forma de linguagem. isso, aí isso se estabelece, porque, na verdade, essa birra é alguma necessidade, é que ele está Sim, querendo. sim. E o que a gente pode fazer, principalmente crianças tão pequenas, é intervir antes dessa birra, digamos, se observar mesmo. Tô vendo que isso aqui vai. Nossa, ele, né, tá com sono, tá cansado e ainda tá preso nessa situação. Então tem que intervir antes. Ela diz que chama ele para as brincadeiras, mas será que as brincadeiras que ela propõe são as que ele gosta? Isso. Tem que observar o Será? Porque interesse. ninguém foge de uma coisa que gosta. Será que ele escolhe ou ela impõe? Outro ponto. Outro ponto. São muitos seis, porque para a gente ser um adulto preparado, a gente precisa entender muito da criança. Então, se eu imponho, a criança faz birra. Se eu quero que ele faça alguma atividade que não é a que ele escolheu, a que ele gosta, que eu acho que ele precisa, eu tenho que achar uma maneira dele gostar do que ele precisa. Essa é a arte. Isso, perfeito. Essa é a arte. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí a gente já vê assim muito claro. Quando eu sou um pai ou uma mãe, estou tentando aí, né, não usar só da fantasia, enfim, estou tentando achar esse caminho do meio. A gente tem que entender que o mundo que essa criança vai conhecer é o mundo que a gente está apresentando para ela, que é exatamente o próximo tópico nosso aqui. A gente fala dessa visão de mundo. Então, se na minha criança pequena, 2 anos, que seja até, enfim, antes disso a gente sabe que tela deveria ser 0 telas, né? Vamos entrar um pouco nesse parênteses aí também, que acaba sendo, acho que o ponto mais dificultoso é os desenhos infantis, né? Mas e os desenhos? Como que eu faço com os desenhos? Porque acontece coisa fora da realidade nos desenhos. O macaco fala, a tartaruga é toda colorida, enfim, coisas totalmente fora dessa realidade. Então, quando essa criança está vendo só coisas, tudo isso fora da realidade, como que ela vai ser esse contraponto, como você bem colocou? Essa é a informação de mundo que ela vai ter. E ela vai pensar que as tartarugas falam de verdade. Uma das coisas que as crianças custam a entender é a história dos dinossauros. Se eles foram, se os homens conviveram com dinossauros por causa dos Flintstones. Hum, Mas eu já vi. Nos é Flintstones tem dinossauro, mas os Flintstones é um desenho animado. Alguém criou aquele desenho animado da imaginação dele. Mas vamos lá na história. E aí a gente isso. conta a história da Terra. Se for uma criança de 2 anos, não adianta. É, muito pequeno. Mas uma criança de 5 já entende. E é nessa época que eles adoram os dinossauros. 4 e 8, 5. Eles ficam fascinados pelos dinossauros. Mas eles não conseguem ainda situar os dinossauros no tempo. Porque eles não têm a noção do tempo construído. Ela só vai Isso. se concretizar mais tarde. Tudo depende da etapa do desenvolvimento da criança, porque ela precisa ter a percepção do que está sendo apresentado a ela. A gente só pode apresentar para a criança aquilo que ela está pronta para receber. Porque senão ela não Isso. entende da maneira como a gente acha que ela está recebendo. Até da forma como Justamente. a gente fala. Às vezes a gente pensa que a gente está sendo muito clara e a gente está passando tanta informação que ele não entende nada. Criança precisa de informações bem objetivas, de esclarecimentos bem objetivos. Isso. E quando a gente pensa numa criança pequena, como a gente está colocando aí, né? Na metade da primeira infância até os 3 anos, na verdade, toda a primeira infância, essa criança, ela é puramente sensorial, muito Ela sensorial, é né? mente absorvente inconsciente. Isso. Mente absorvente inconsciente quer dizer que ela copia, não quer dizer que ela entenda. Ela precisa entrar no simbólico para começar a representar as coisas que ela copia, para começar a poder entender.
É por isso que muitas crianças, nesse meio tempo, elas copiam as coisas. Você se reconhece nos seus atos pelo seu filho. Ele repete igualzinho a você. Ou então ele repete o que o amigo faz. Ou então ele repete o que a professora faz. Normalmente, as pessoas com quem ele tem mais vínculo são as mais copiadas. E é por isso Tem que a gente tem que relação. ter cuidado com o modelo que a gente é para o nosso filho. A gente estava falando do mundo que apresenta para a criança, e eu acho que é importante a gente lembrar, a gente ontem descobriu no nosso papo de preparação desse trabalho, que nós somos apaixonadas pela mesma frase da Selma, que é: qual é o mundo que você quer apresentar para o seu filho? E eu me lembro na palestra que o marido da Selma faz, o Desmond, ele começa a falar da importância de você se preparar para ser pai e mãe. Que você é o alicerce da vida do seu filho. Então, uma casa com bons alicerces é uma casa forte. Uma casa sem bons alicerces não é uma casa que dê segurança, que dê fortaleza, que dê tudo aquilo que a gente precisa que a criança tenha. Justamente. E quando a gente estuda, né, como a gente está falando, a gente está buscando aqui, e eu quero entender mais sobre o desenvolvimento infantil. Por exemplo, por que então não ofertar essa fantasia, né, esses seres que falam, coisas fora realmente da realidade antes? Por quê? Antes mesmo da gente pensar no que a Montessori escreveu, enfim, porque naquela época ela nem tinha todos os equipamentos neurológicos que nós temos hoje. Hoje as pesquisas comprovam que a criança, ela, na verdade, ela não tem capacidade mesmo, maturação neurológica para entender, distinguir esse real do irreal. Então, se ela chega ao É mundo a e maturação ela... neurológica e o desenvolvimento da cognição. A inteligência também está Cognição, se desenvolvendo. sim. Então, ele precisa que isso se desenvolva para que ele tenha entendimento. Em Montessori, a gente tem uma máxima. Uma atividade só deve ser proposta para uma criança quando ela está pronta para receber. Então, se o meu filho não está pronto para receber uma história onde ele não vai conseguir discernir a imaginação da realidade, a fantasia da realidade, eu tenho que ter cuidado, porque eu não sei qual é a imagem que ele vai construir a partir dali. Isso pode ser bom ou pode ser ruim para ele. Tudo, e quando isso é alimentado, Conscientemente. entendeu? Ele fica sem dados para que ele possa, no contraponto, entender as coisas, porque ele não sabe identificar. Tem uma pessoa perguntando como é que se sabe que ele está pronto Segunda para vez receber. que surgiu essa pergunta. Isso é através da observação. Você precisa observar a criança e precisa conhecer um pouco do desenvolvimento infantil. Isso. O que ele precisa para entender essa história? Ele precisa entender que monstros não existem. Ele precisa entender que as princesas de verdade são diferentes das princesas da história. Ele precisa de entender que o dinossauro não conviveu com o homem. E isso ele precisa entender, então, noção de tempo. Isso demora para acontecer. Com certeza. Parâmetros do que é real e do que é imaginário. Ele não tem dados para construir essas diferenças. Então, é por isso que nós, montessorianos, cuidamos para que essas coisas sejam apresentadas na medida que a criança precisa, que a criança entende. A gente ontem estava falando assim, e como é que ficam esses mitos todos do Natal? Os mitos estão em todas as culturas, em todas as religiões, desde Muito tempo. muitos, com os aborígenes da Austrália, com os indígenas que viveram no Brasil, com os egípcios, com todos os povos que nos antecederam. Então, isso vem passando de geração para geração e chegam para nós de várias formas, inclusive como contos de fadas. Justamente. Então, os contos de fadas, eles são de origem do povo celta.
A gente pensa assim, foi Perrault, foram os irmãos Grimm, depois foi a Disney. Eles compilaram os contos de fadas tradicionais dos celtas, dos celtas, e trouxeram isso para que pudesse servir naquela época em que foram criados, eles serviam para passar os valores humanos. E hoje eles ainda servem para isso, mas eles precisam ser apresentados de modo que a criança possa entender. Isso. E Até esse é o que ponto. ponto a criança entende sobre a partida prematura de um ente querido, como devemos proceder? Eu acho que aí são muitas coisas implícitas. Implícitas porque depende da minha crença, depende da minha maneira de me relacionar com meu filho. Meu neto mais novo, quando meu marido faleceu, tinha 4 anos. E para ele disse que o avô tinha virado uma estrelinha. Sozinho. Sozinho. Quando meu avô faleceu, eu estava na escola com os meus 2 filhos. Aí eles perguntaram assim, eles disseram para mim, eu chorei na hora que eu recebi a notícia. Nós estávamos no final de semana cuidando da escola. Eu, meu marido e meus 2 filhos. E eles tinham pouca idade também. Mamãe, não chora não. O vovô Aníbal agora vai ficar conversando lá em cima com o vovô Alfeu. Olha. Depois eu tive que explicar. Mãe, você não disse que a alma vai para o céu? Como é que bota no caixão? Aí vai. E eu expliquei dentro da minha crença. Que cada um vai Isso. explicar dentro da sua crença. Isso. Eu acho que a gente muitas vezes A não pode gente ter não medo desse precisa dar uma diálogo, né? aula. Isso. A gente não precisa dar uma aula. É responder a perguntas. Isso. Porque ela só quer saber aquilo que ela perguntou. Isso mesmo. Esse ponto que você colocou, que a gente estava falando um pouquinho antes, sobre essa questão da maturação neurológica, dos contos de fadas. Me lembra muito quando eu estava no estágio e comecei a entender sobre isso, mas por que não os contos de fada, ou fábulas, né? Enfim, isso sobre dar essas explicações. Quando nós precisamos dar uma explicação muito longa para a criança, um exemplo, o Lobo Mau. O Lobo Mau, ele é um personagem, ele tem uma função para existir, ele tem uma mensagem por trás. Essa capacidade de abstração, uma criança pequena não vai ter. Então, por isso que ela não é ideal ainda. Se você tem que explicar muito, ele é lobo mau, mas na verdade ele não é o lobo mau, na verdade tem todo um viés por trás, né? Ou então você conta a história e ela só vai entender o que ela entender. Isso. E aí fica E eu aí incompleto. também não vou ficar querendo que ela entenda além. Isso, porque ela não tem capacidade ainda. Esse é o ponto. Não é, então, assim, não é que é proibido, no método a gente. Não é proibido. O que nós estamos falando é trazendo o viés científico, como tudo no método Montessori, é uma pedagogia científica por conta disso. Agora, eu não me canso de, assim, ficar extasiado quando a gente lembra de que a Montessori naquela época ela não tinha os instrumentos científicos, enfim, que a gente tem hoje. Então, quando nós pegamos esses pontos da teoria da Montessori, que ela, através da observação, foi compilando no método dela, e nós trazemos para o mundo de hoje, para o dia a dia de hoje, nós temos N pesquisas, inclusive amanhã o post do Viver Montessori é exatamente sobre isso, sobre uma pesquisa clínica que foi feita com crianças de até 6 anos, né, que aí fecha o ciclo aí da primeira infância, tanto que essas crianças tinham um medo noturno, um terror noturno, porque elas não tinham essa capacidade de distinguir a realidade da fantasia. Então, se você falasse ou mostrasse uma figura de um monstro, alguma coisa assim, de um bicho, ela ia dormir e ela realmente ficava com aquele medo. Então, porque foi apresentado para ela. Então, por isso esse cuidado de não apresentar, por isso esse cuidado de realmente dar o que essas mãos podem tocar, o que esses sentidos podem absorver, porque essa criança na primeira infância, ela é puramente isso. Ela é muito sensorial. Então, você Aqui precisa tem dar o uma quê mãe para ela? perguntando se ela contar. O filho tem 3 anos e adora a história do lobo mau, mas você acha que se deve contar o que quer dizer lobo mau? Só se ele perguntar. Ele não vai perguntar?
Com 3 Isso, anos, ele só vai gostar do lobo mau. isso, Ele deve achar alguma coisa de atraente. A música, eu sou o lobo mau, lobo isso, da mau. maneira que Ele como pode foi ter gostado apresentada. disso. Isso, E eu estou imaginando 1000 coisas. O que me dá a resposta disso é a observação. Eu não vou na frente da criança. Eu vou atrás. Eu sigo a criança. Ela que vai me mostrar. Eu dou as respostas para o que ela pede, não o que eu quero que ela saiba. Eu isso, quero que ela saiba o que ela me perguntar. Porque o que ela me pergunta é o que ela está pronta para entender. isso. E isso que você falou é muito interessante, porque às vezes a criança faz uma pergunta pequena, como você colocou, é do lobo mau. Quer Será que dar eu uma falo? Só que aula. isso, a concepção de lobo mau que eu vou falar muitas vezes é que eu tenho. Então, eu, o que que eu, isso funciona comigo aqui com os meus de 5 e 8. Eu falo assim, me pergunta alguma coisa, eu falei, mas espera aí, como é que foi isso? Me fala melhor, como é que tu ouviu isso daí? Aí eu consigo entender qual é realmente a percepção do que eles estão precisando para eu conseguir responder para eles. Isso me ajuda muito, porque se eu for reagir de bate pronto assim, o que é lobo mau? Lobo mau é isso, você às vezes e não responde o que ela precisa. Então, esse mundo real, ele precisa ser nutrido nesse ponto, nesse contexto Sim. de ofertar para ela, mostrar. Então, dicas até mesmo para Existem você. crianças que veem histórias de monstros e de noite veem os monstros nas sombras do quarto. Isso, Brinca de sombra, fala nada. Brinca de sombra 1, 2, 3, 10, 15 vezes. Até que ele entenda que a sombra isso, é o contraste da luz. isso. É Para isso mesmo. educar, a gente precisa ter muita paciência, muita entrega. Eu não gosto de falar paciência, mas é muita entrega. Porque eu tenho que me entregar o que a criança precisa. E para nós adultos, isso é uma lição de humildade, como a Montessori fala. E para a criança, isso é indispensável. O meu filho não vai ser aquilo que eu imaginei para ele. Ele vai ser o que ele é. Pausa, fala de novo, mas só para entrar por todos os poros do nosso corpo. É isso, gente. Não, é sério, isso é muito sério. O meu filho não vai ser aquilo que eu imaginei para ele. Ele vai ser aquilo que ele quer. E o meu papel é ajudar a ser o melhor que ele quiser. Que ele pode não ser o melhor do mundo, mas é o melhor dele. É isso. É exatamente isso. E o tanto que nós precisamos desacelerar nessa rotina para conseguir perceber essas necessidades das crianças. Porque o que acontece muitas vezes é isso, nós, enquanto adultos, estamos num outro ritmo, completamente alucinado, completamente fora da criança, e a gente não consegue perceber isso. Não consegue se realmente acalmar para entender. Mas talvez ele esteja querendo só saber essa informação e não tudo aquilo que eu já imaginei, porque nós estamos com aquele ritmo alucinado, aquele ritmo alucinado. Então, por isso a entrega, eu acho que muito bacana. Aqui tem uma pergunta que eu achei interessante. Entrar Ah, no mundo deles e não trazê-lo para o nosso. Por quê? São 2 mundos? Para mim é um só. isso, Ele vê com olhos de criança e eu isso, vejo com olhos de adulto. Eu tenho um papel e ele tem outro papel. Eu tenho que cumprir o meu papel para que ele se transforme num adulto bem colocado na vida, com equilíbrio. isso. E é o que a gente faz agora que vai ditar isso. É o que nós estamos fazendo hoje. É quando hoje eu, depois de ter contato com esse conteúdo, de entender por que a fantasia ela não deve ser exposta da maneira como nós temos hoje, né? A todo momento esse bombardeio. É quando eu abro mão de, ao invés de deixar o meu bebê, minha criança pequena na frente da televisão, para a televisão ser a babá, eu pego e me entrego, né? E vou lá, não, vamos aqui para a cozinha comigo? Vamos lavar uma batata? Vamos lavar uma louça? Chama ela para fazer coisas reais, chamar ela para conhecer essa outra visão de mundo, porque não tem jeito. Se você só deixa seu filho na TV, enfim, só tem contato com tablet, celular toda hora, essa vai ser a visão Eu de estou mundo que ele vai delegando o meu desenvolver. papel de adulto para o tablet. Isso, Eu estou isso, delegando o meu papel de adulto para a TV. E ele vai aprender o que ele vai repetir. Se ele tem menos de 3 anos, ele vai repetir
o que ele ficar acostumado a ver na TV e no tablet. Isso. Você tem que dar repertório para sua criança. Tem que dar é igual um HD. De onde que ela vai tirar essas experiências? Se você não está ofertando essas experiências. E isso é interessante falar, assim, não é fácil, dá trabalho, ou seja, está cansado Não, muitas que eu vezes, vou não ter que quer sair com a apresentar, criança. vou ter que apresentar coisas que causem encantamento na criança. Mas Isso, ela ficou tanto tempo entregue ao tablet e à TV, que foram as babás eletrônicas, e eu me dediquei a outras coisas, que eu às vezes não sei como ele é. Então eu tenho que observar. isso, isso. Eu não vou desconstruir. A gente não vai desconstruir nada em ninguém. Ninguém desconstrói nada em ninguém. Quem vai desconstruir é ele, nutrindo a mente com outras coisas. Isso. E aí, aos poucos, ele vai sendo interessado em outras coisas. É isso Eu vou mesmo. procurar histórias que sejam interessantes, eu vou procurar fazer passeios que sejam... Às vezes a gente escolhe sempre para o shopping, depois reclama que o filho quer comprar tudo, mas a gente ensinou ele para o shopping. É. A gente programou ele dessa maneira, Não digamos é? assim. É. É, 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 Como desprogramar? Eu digo sempre que se a gente programou de um jeito, para desprogramar demora o dobro do tempo. Que pensa numa isso. reforma. Quando você tem que reformar uma casa, às vezes você demora mais tempo do que para construir. Porque você tem que botar abaixo, e aí você pode botar abaixo, que é uma coisa concreta, você não vai botar uma criança abaixo. Então você tem Não, que ir com muito mais zelo. isso. É muito delicado. É mais fácil a gente se preparar para ser pai e mãe. Mas a gente pode se preparar para ser pai e mãe a qualquer momento. Essa é a ótima notícia, gente. Isso porque muito. Ai, dá tempo ainda de eu fazer isso? Dá tempo. Ah, meu filho já tem Sempre dá tantos tempo. anos. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Tem muitos comentários assim, ah, mas, puxa, eu não sabia disso. Meu filho já tem 8 anos, 9 anos. Ele acredita em Papai Noel, acredita na Ficou fala do para dente, trás. enfim. Ele tá nutrindo essa fantasia. Como que eu. Pensa assim, ó, que o que ficou para trás, ficou para trás. E Isso. você vai começar a construir o novo. Graças a Deus que você descobriu outro caminho. Graças a Deus que você vai poder ajudar melhor o seu filho. Então, quando a gente caminha esse caminho novo, proposto por Montessori desde 1907, são novas chances que a gente dá para a gente e para a nossa criança. Tem muita E quem sai pergunta. ganhando, eu não sei se quem sai ganhando mais É, é a nossa criança ou somos nós. Isso eu já te falei. é Eu acho que verdade. Montessori é muito, muito bom para os adultos também, para olhar a vida de uma outra forma, a educação de uma outra forma, considerar as crianças de uma outra forma. Eu sou super suspeita para falar, porque quando a gente pensou em criar esse projeto aqui para trazer para as redes sociais o método, começou justamente assim, quando eu conheci, eu falei, meu Deus, isso é incrível, mais pessoas têm que conhecer. Como? Aí, na época, a rede social do momento era o Instagram, e aí eu pensei, tá, um nome. Aí foi eu e meu esposo, dias pensando, como que a gente vai, que nome, que nome? Ah, Viver Montessori, porque é o que a gente está tentando fazer no sentido de filosofia de vida mesmo, onde a gente olha para essa criança e reconhece essa criança como um pai da humanidade, que é uma das estações da Montessori. É justamente isso. O que eu estou fazendo hoje, para qualquer criança, meu filho, ou enfim, meu sobrinho, enfim, qualquer pessoa, qualquer criança, eles são esse futuro. Então, quando a gente olha para os seres vivos, a gente contempla essa natureza, né? Isso vem muito gancho da educação cósmica. Se fez muito sentido quando eu entendi essa questão da fantasia, o quanto que nós precisamos nutrir essa criança com o mundo real, e aí investir nos passeios ao ar livre, zoológico, por exemplo, vai para a terra, vai para a rua, vai se molhar, explorar esse corpo, né? Explorar esse corpo. Como isso é essencial. E como, depois que eu comecei a fazer isso com essa intencionalidade, eu percebi nos meus filhos a mudança. Por quê? Como a gente estava comentando lá no nosso bate-papo, há quase 10 anos atrás, a gente não sabia dos malefícios das telas, né? Na época que o meu mais velho nasceu, gente, era um relato bem pessoal, assim, agora.
era super bonitinho uma criança mexendo no tablet, sabe, ali e tal, apertando e tal. Ficava ali, ficava com os olhos vidrados, assim, galinha pintadinha dia e noite, assim. Então, quando eu fui percebendo o quanto que estava trazendo de malefício para ele e de só viver até imerso nessa fantasia, eu falei, meu Deus, peraí, como que eu mudo isso? Foi todo esse trabalho de reencantá-lo, digamos assim, com esse mundo real, com essa possibilidade de tocar nas coisas, com essa possibilidade de E não é realmente... tão difícil. Você pode fazer isso se agora, nessa época que as pessoas estão retornando a sair, mas durante a pandemia, quantas hortinhas nasceram dentro de casa? Isso, justamente, Não é? sim. Quantas coisas as crianças puderam fazer de vida prática dentro de casa? A Quantas vida prática é o que oportunidades salva. as famílias tiveram de observar melhor as suas crianças? Então, isso tudo são coisas que mudam. Justamente. Muitas famílias descobriram, com as aulas online, quando as escolas entravam dentro das casas da família e as famílias observavam o fazer dos professores, também foram novas descobertas. Então, toda essa troca faz a família entender, com as pessoas que se dedicam a estudar a educação, como eu, como você, como outras tantas, como você como você pode conduzir o processo de educação do seu filho. Muito, muito, muito. É a transdisciplinaridade, né? Sim, é a troca intensa o tempo inteiro, né? Com certeza. Daria uma live inteira só sobre esse tema e sobre vida prática. Eu vou puxar um gancho aqui que já está se repetindo essa pergunta, Márcia, sobre o Papai Noel. E quando ele pergunta, para a Samira, e quando ele pergunta se Papai Noel existe, como abordar esse assunto que nós apresentamos como existente, né? Quantos anos ele tem? Samira, se você estiver aí na live, coloca pra gente quantos anos a Porque criança tem. Ela tudo não, depende da não- idade da criança. Isso, esse é outro, é muito importante falar isso. Toda vez que Quando você for uma criança perguntar, de 5, 6 anos vem perguntar para a família se o Papai Noel existe, ele já sabe que não existe. já sabe, já sabe. Já sabe. É verdade, é verdade. Mas se é uma criança de 3, dificilmente vai fazer essa pergunta. Vai, Mas pode dificilmente. ter escutado. Ou se ela faz, olha, 7 anos, aí ele já É, sabe que não existe. já sabe. Aí, Pergunta para ele assim, por que você está é, perguntando isso? fa- faz igual como foi no vídeo que eu postei ontem do astrofísico, que justamente os filhos deles vieram perguntar sobre a fala do dente, e aí ela conta a história, ela fala, mas dizem que a fala do dente você põe o dente lá e aparece o dinheiro. Mas quem colocou o dinheiro? Tipo assim, tipo assim, A ele Samira conduz para está ela dizendo mesma aqui pensar. assim, ó, e o que E o que responder? responder? Eu gosto Bora lá. muito de responder perguntas com novas perguntas. Isso, justamente. Porque quando a gente faz novas perguntas, a gente sabe qual é o terreno que a gente está pisando melhor. Aí ele, por que você... Ah, porque meu amigo disse que que ele não existe. E o que você acha? Isso, isso, isso. Aí, se ele Ó, depende, o Papai Noel pode estar dentro da imaginação das pessoas. E ele pode ser para outras pessoas um ser eita, real. travou Você para sabe que vocês tem uma também? lenda que conta a história do Papai Noel? Você quer conhecer essa lenda? Isso. Lenda é uma história também que veio da imaginação de alguém. Mas é muito bonita essa lenda que eu posso te contar. É tão simples. A gente que dificulta as coisas. Isso. E até pegando o gancho sobre essa lenda do São Nicolau, bem como os demais símbolos natalinos, nós fizemos todo um material de cartões de linguagem mesmo, que é justamente para você contar essa história para tua criança. Então, dá para você baixar gratuitamente. Eu coloquei o link nos stories hoje. Então, tem toda essa diferenciação entre a fantasia, os conceitos, aí vem toda uma parte para você é, entender sobre o que você vai conversar, porque se você vai contar uma história para as crianças, você tem que também, primeiro, saber o que você vai falar. Então, tem todo um texto para você, enquanto adulto, né, abrir esse teu repertório, e depois vem os cartões. Os cartões com as imagens o texto já mais resumidinho, para você justamente contar para essa criança, junto ali, explicando. Depois você pode deixar esse material disponível em algum lugar que ela tenha acesso, para ela pegar de novo, ela manipular.
Aqui, quando eu contei a primeira vez essa história para os meus, a minha mais nova, contei tudinho com eles dois juntos, e depois a minha mais nova ficou contando a história para as bonecas. Então, foi a maneira que ela... O que ela Contar a aprendeu? história para Aí a eu... boneca era para ela entender. Isso. Ela repete para entender. A gente ontem falou, as crianças adoram desenho porque eles não entendem nada da primeira vez que vem. Aí eles precisam ver 1, 2, 10 vezes para conseguir entender alguma coisa. Quando eles entendem, eles enjoam. Isso. Porque esse processo que eles estão fazendo é um processo de aprendizagem. Quando uma criança vê um filme várias vezes, é porque ela não entendeu direito. Ela tem que ver outras vezes, outras vezes. Quando ela pega o mesmo livro, nós temos na Isso escola que um eu ia te falar. projeto de leitura, que agora está com a pandemia, virou roda de leitura, não está sendo por empréstimo. Mas ele era um projeto por empréstimo. E tinha criança que levava para casa o mesmo livro várias semanas. Olha aí. E a mãe reclamava. E a gente explicava. Ele ainda precisa levar, porque se ele... Mas ele gostou tanto dessa... Não, ele não entendeu alguma coisa. Precisa que você conte mais vezes para ele poder... É como ele usa o material na escola. Isso. Tem Repete. aquela criança que chega na escola todo dia e pega o mesmo material, às vezes por 2, 3, 4 meses. Porque alguma coisa ainda não deu o clique. E é assim que elas crescem e aprendem. Não tem assim aprendizagem de um jeito para matemática, de um jeito para isso, não. Vai amadurecendo neurologicamente, vai amadurecendo cognitivamente e as aprendizagens vão se ampliando e se aprofundando. Então, tanto faz ser em relação às histórias, em relação à imaginação, à fantasia, esse processo é um processo natural das crianças, que a gente não vai acelerar ou a gente não vai prejudicar. Muitas crianças aprenderam, vivenciaram o Papai Noel nos seus natais e estão aí equilibradas. Porque encontraram nessa relação pais equilibrados que vivenciaram com elas de forma tranquila. O que eu não posso é me afastar da linha do meio, do caminho do meio. Isso é que é perigoso. Às vezes eu quero dar para o meu filho um brinquedo que ele não vai brincar nunca. Ou que ele vai brincar 2 horas. 2 horas é muito. Poxa, 2 minutos. E vai abandonar. Porque o que eu não consegui foi olhar para ele e ver o que ele gosta e o que ele precisa. Às vezes, um carrinho eletrônico que faz tudo chama atenção porque ele está fazendo aquela apresentação cênica. Mas um carrinho que ele possa puxar... Isso. Vale Vou muito além. mais. Um carrinho que ele possa construir, né? Sim, A gente ama Lego depois de aqui. puxar e empurrar, ele vai Isso. construir. Olha aí, olha aí. Ele monta ali o Depois de Lego, puxar amarra, e construir, ele vai destruir. vai. Porque ele precisa saber como é que foi construído. Então, são essas etapas que vão acontecendo na vida. Exatamente isso. Tem uma pergunta aqui, o nome é Aleso, não sei, um nome diferente, mas enfim. Se eu mostrar, é ótima essa pergunta, porque eu estava lendo justamente um artigo científico sobre isso. Se eu mostrar uma galinha de brinquedo e uma galinha de verdade para uma criança de 2 anos, ela vai saber diferenciar? Eu tenho que mostrar. Dentro do processo de construção da linguagem, vamos dizer assim, em Montessori, todas as observações do mundo partem do real. Eu parto da galinha de verdade. Isso. Dos cartões, depois... No cartão ou de verdade, de verdade. Lá na escola a gente tem um galinheiro. Olha aí. E comigo já aconteceu uma história muito engraçada quando meus filhos eram pequenos e eu fui para a Barra de São João com eles e com o filho da minha prima. E quando a gente chegou lá, tinha uma galinha no meio da rua. Para esse menino que estava nos acompanhando, a informação de galinha que ele tinha, olha como se constrói os esquemas mentais, hein? Isso. Era a galinha que chegava do supermercado, perninha cruzada e sem peninha. Era a única galinha que ele via. E depois ele comia. Essa foi a visão de mundo que E ele tinha qual até é o aquele bicho que ele momento. via andando na rua? Cachorro.
Então, ele ouviu os meus filhos falarem, olha lá a galinha, olha lá a galinha, olha lá a galinha. Ele fala assim, Marcinha, olha lá um cachorro de 2 pernas. Porque dentro das informações que ele tinha, bicho que anda na rua é cachorro. Aquele cachorro era um cachorro diferente, era de 2 pernas. Então, isso mostra como é que a criança vai construindo as informações para ela ter a noção do que é real. E esse processo, a galinha de verdade, a galinha de representação, que a gente chama de realia, né? Ou de miniatura, e depois Isso. ela vai para a parte abstrata desse processo. Que É todos isso os que eu ia te processos falar, acabam Márcia. na abstração, Isso, na ortografia. isso, fala um pouquinho desse como que quando a gente vai nos cursos, enfim, nós aprendemos para apresentar primeiro para esse bebê, como você colocou. Como que é essa linha, gente? Só para vocês entenderem. Primeiro vem esse concreto, O isso. real é o de verdade. E a Então, se eu vou idade? apresentar as É frutas, pequenininho, para eu uma criança apresento as pequena. frutas para os bebês, do nido 1, do Isso. berçário. Que vamos E falar a idade que apresento fica de mais fácil novo para eles. no nido 2. E apresento de novo na agrupada 2, porque eu ainda tenho crianças de 3 anos. Veja bem, tudo isso foi do bebezinho até 3 anos. E Para aí tentar eu atenção. vou incluir a realia, que é a representação por objeto tridimensional ainda, miniatura, né? Ou do Uhum. tamanho real, se forem as frutas, para fazer o pareamento do abacaxi Isso. com o abacaxizinho, ou do abacaxi, o abacaxi de verdade com o abacaxi de plástico. Depois eu introduzo o cartão e a realia. Isso. Então já é a miniatura e a imagem real ali do abacaxi, um Isso. exemplo. E depois eu vou poder botar cartão, realia e etiqueta. Etiqueta é a palavra e Uhum. o objeto. E depois eu vou introduzir cartão e etiqueta. Até que eu tiro tudo e fico só com aquele nome escrito ali. Galinha. Abacaxi. E ele vai ler e a imagem que vem na cabecinha é aquela que ele construiu durante esse percurso tudo. Isso é que eu digo que é leitura com significado. Isso. E outro ponto, quantos anos ele fica para fazer? Esse é outro ponto que eu quero que a gente fale, que é a idade, para as Até pessoas terem essa noção. numa classe Montessori, eles leem por volta de 4 anos e 8, 5. Alguns lê antes, alguns lê depois, mas em média a gente tem a leitura nessa etapa, 4 anos e meio. Eles Vamos começam a ler arredondar palavras. isso, vamos arredondar para Então, 5 anos, digamos é. assim. Eles passam esses primeiros 5 anos, digamos assim, então, vendo todo esse trajeto, desde do real, da galinha de verdade, para depois a miniatura e sempre essa comparação. Depois da miniatura, depois só que ele vai para a foto. Aí o que Por que a gente quê? vem? Porque Só ele precisa disso para entender. justamente. Isso é o que eu dou o que ele precisa. E o que que eu me pego, me debato quando a gente olha os livros assim infantis, infantis não, vamos falar livro didático, enfim, só uma parêntese nesse assunto. A criança vai lá, ela chega pequenininha, ela só se dá conta direto só com uma foto. E muitas vezes não é foto, é uma gravura, é um abacaxi só desenhado, não é nem a foto da imagem real. Então, no método tradicional, a gente pula muitas etapas, queima essas etapas, essa etapa é essencial, porque só lá na frente ela vai conseguir abstrair dessa maneira. E aí se perde essa base inicial que ela precisa ser criada, né, com com o real de fato, com a galinha mesmo. Vamos dar uma revisada rapidinho, Márcia, e falar as idades de novo. Aqui a Diandra falou que ficou um pouco confuso nessa etapa. Vamos lá. Dentro do processo montessoriano de aprendizagem de leitura e escrita, muita gente fica surpreso, mas ele começa no berçário. Isso. Período sensível da linguagem, desde Por do quê? É isso nascimento, aí. 0 anos. A Isso. Eu digo criança até que vai aprender no berçário, ele vai aprender a andar e falar. É um andante e 2 falantes. Então, se ele tem que aprender a falar, eu mostro os objetos do mundo para ele. Eu estou apresentando o isso. mundo para ele. E os objetos do mundo são os objetos da natureza. Ou os objetos da cultura.
a galinha da miniatura não é um objeto da cultura. O objeto da cultura é quando eu vou mostrar eu saio com meu filho de 2 anos e passo na frente do museu e falo, ali é um museu, ponto final. Eu não vou dizer, ali é um museu de belas artes e ali estão os maiores óbitos dos pintores brasileiros. Não, ali é um museu. Eu só quero que ele tenha... escute a palavra museu. Museu, isso. Repertório ali, E vocabulário. aquela imagem daquela casa diferente penetre para ele formar um esquema mental. Porque 2 anos é mente absorvente inconsciente, não posso esperar mais do que isso. Depois eu vou acrescentando real, representação do real. E isso vai acompanhando a criança de 2 anos, bebezinho, 2 anos, 3 anos. 4 anos, eu já começo a introduzir, no 3 anos eu começo. Tá travando para vocês, gente? Para mim, a imagem da Márcia está aparecendo rodando. Ixi. Gente, comenta aí. Será que foi a mim que travou? Agora eu fiquei confusa. Gente, ixi, será que foi a mim que travou? Ah, meu Deus. Pronto. Foi a mim, então. Ah, não. Foi a sua também. Ah, então foi a Márcia que travou. Mas vocês estão me vendo, né? Deixa eu apertar aqui para chamar ela de novo. Gente, esse é um assunto que a gente estava colocando aqui. Nossa, é muito, muito, muito interessante para a gente entender, porque ele vem como um arcabouço para tudo. Deixa eu ver se eu chamo aqui ela. Para tudo que a gente constrói, né? A partir dessa questão da fantasia. Bom, apertei aqui para ela entrar de novo. Deixa eu até olhar aqui no meu WhatsApp se ela mandou alguma coisa. Cadê? Tô mandando aqui de novo, mas ele nem deixa eu... Ai, foi. As instabilidades. Isso, mas a gente não vai desistir. Não, eu já falei que eu não desisto. É E isso agora aí. que eu aprendi a entrar, Ó, você lembra na nossa primeira live? Que eu estreiei nas lives com você. olha só, que legal, que legal. Olha, a Dani Sedman está falando que está um pouquinho confusa a questão da idade. Não precisa se preocupar com a idade, não, porque as coisas vão acontecendo. Isso, só o que eu quis É um dizer fluxo. desses 5 anos é só para a gente entender, porque quando não tem jeito, nós temos como ali bagagem é a escola tradicional, então a gente pensa nas idades, então quando a gente começa Eu falo desde assim, bebê na ainda. escola Montessori a gente sabe sempre onde começa, nunca sabe onde acaba. Que acaba Verdade. até onde a criança vai. Existem Isso. crianças que vão nesse processo com maior agilidade. Porque a gente tem que se lembrar também que cada ser humano traz dentro de si tendências. Isso. Essas tendências humanas vão mostrar a minha habilidade com determinadas coisas. Como Então, isso é se ele tem importante. uma tendência para comunicação, ele vai se desenvolver mais facilmente na área de linguagem. Se ele tem uma tendência maior para o raciocínio lógico, a matemática. Isso. E cada um vai se mostrando nessas suas competências naturais, que cada um traz dentro de si. E que a gente Então, só é um consegue fluxo. descobrir A gente tem que isso. saber que a sequência é o real, a representação do real, a representação tridimensional do real, a representação bidimensional, fotografia. Não vale desenho. Isso. Porque desenho já é a interpretação de alguém que viu aquele animal, ou aquela foto, ou aquele objeto. Depois eu venho com a palavra.
E aí eu vou Olha as introduzindo etapas. essa sequência à medida que ele for dominando a proposta anterior. Ele já Senão, no reconhece, avanço. sim, Isso. ele reconhece a gravura com a galinha e pareia com a galinha de miniatura. A palavra, mesmo se ele tiver 3 anos, porque o que ele vai ler é a Gestalt. Ele está se preparando para a leitura. E aí depois é que ele vai ler de verdade. É um É isso processo. mesmo. Não é como na escola tradicional, que ele entra numa classe com 6 anos, na classe de alfabetização, e ao final do ano ele tem que ter dominado esse processo todo. Então, na realidade, ele não domina o processo todo. Isso vem de fora para dentro. Isso. Não é? Olha, eu digo que um dos presentes da pandemia foi esse, assim, ter visto isso com a minha filha mais nova. Primeiro, foi incrível ter tido, enfim, já ter toda a formação de guia Montessori para conduzir, para acompanhar e para perceber esse estágio que ela foi passando e ir acompanhando, né? Ela eu já está com 5, ela vai fazer 6 anos em abril. E ela já está lendo muita coisa. E aí a gente se mudou e foi para ir para a escola e aí matricularam ela na turma anterior, tipo como se fosse no segundo período, como se, criança de 4 anos. E ela desestimulada para ir para a escola. Falei, gente, mas tá errado isso. Aí fui lá, não, tem que ir para. Por quê? Por causa dessa fixação das idades. Ah, é isso. Por Tem que isso que a saber isso. classe agrupada é maravilhosa. Isso, Na classe é isso. agrupada, e não é só a classe agrupada, é a classe Montessori. Que na classe Montessori, se você faz uma proposta curricular individual, né, na educação infantil, você atende a necessidade de cada criança. Isso. E, e a gente sabe que cada criança, como a gente está falando aqui, ela vai percorrer essas etapas do processo, como por exemplo, que você colocou aí, do real para depois para miniatura, enfim, até chegar na abstração, ela vai percorrer de Esse uma maneira processo diferente. que vai mostrar para a gente quando eu vou contar a história com a fantasia. É isso, perfeito. Porque a Que gente ele quer vai me chegar numa mostrar o idade, processo de amadurecimento da criança. que é mais ou menos em que Quer período dizer, essa idade? esse é um dos processos que vai me mostrar. Né? Sim. Eu aconselho as pessoas a lerem Montessori. Tem várias obras, tem uma obra moderna agora, que é o. Eu não me lembro agora quem é o autor, que é uma obra dedicada aos pais. Você lembra o nome dela? O último agora, você fala da Susana Davis, Eu acho que é. mas o dela é assim, é para de 3 anos para frente, né? O dela, Sim. de 1 ano e meio para frente, acho que é 3 anos isso. Então, ali dá uma compreensão bem interessante de Montessori. As obras da Montessori, elas são maravilhosas. Todo livro da Montessori é um livro maravilhoso. Mas é um livro, ele foi escrito no início do século passado. Montessori tem uma linguagem metafórica. Isso. Então, nem sempre a gente entende dentro da primeira leitura. Se bem que eu acho que pedagogia científica ajuda muito para os pais das crianças de 3 a 6 anos. É isso que eu ia te falar. Se eu fosse pensar num por onde começar, inclusive foi o post de hoje isso, dos livros, seria primeiro A Criança ou O Segredo da Infância, que é com um novo nome, né? Tem lá, tem um destaque salvo livros, né? O Segredo da Infância, que é o novo nome. Depois eu iria, gostei, quero saber mais, porque no Segredo da Infância, se você o Segredo da Infância, que seria o primeiro, da Montessori mesmo. Gostei, quero entender mais a filosofia, enfim. Aí depois eu iria para estudar pedagogia científica, justamente. Quero entender mais sobre materiais, quero entender mais a fundo. E aí vai seguindo, né? Mas os dois primeiros, Mas a esse aí. pedagogia científica, eu não sei se ele atende mais ao que as pessoas buscam. Para a escola, talvez. Eu estou querendo entender Não mais o sei. método para a escola, né? Mas não para a escola, mas as pessoas querem saber com que idade as crianças aprendem as coisas. Ah, idade assim fechada? E na Isso, pedagogia aquilo. científica você vai ter noção do processo. A Isso, descoberta da idade. criança, ela vai dar noção de como a criança se desenvolve, Isso, mas nem sempre o adulto tem o conhecimento das etapas do desenvolvimento da criança. sim.
Então, eu não sei. Aí Acho que tem seria a que ler mente os dois ao mesmo tempo. absorvente. Isso, e aí depois a mente absorvente, que é um pouco Nossa, mais difícil. Bem mais difícil. Mas assim, gente, a gente tem que se encaminhar para o final da nossa live. O bate-papo tá muito gostoso. Ficava mais um tempão fácil aqui. Eu só vou trazer alguns tópicos aqui para a gente fechar alguns pontos assim, sobre o tema que surge muito. A gente falou já bastante sobre essa fantasia, sobre dar esse mundo real para essa criança, que isso é essencial, né? Dar esse mundo real para essa criança. Então, muito eu contato com a gosto mais de natureza. falar assim, ó, nutrir a curiosidade da criança. Pronto, ótimo. Porque dar esse mundo real pode parecer que eu vou dar o que eu quero para ela. E eu Sim, vou, aquilo que a gente falou antes. Eu tenho que saber o que ela quer e tenho que fazer ela gostar do que ela precisa. Então, eu vou nutrir. isso. Se ela está apaixonada por locomotivas, eu vou atrás Pronto. disso. Se ela está apaixonada, porque as crianças têm essas paixões na infância, Tem, primeiro tem, na tem. infância. Se é uma menina que está apaixonada por bonecas, eu vou procurar bonecas com roupas de diversas culturas. Isso, isso. Sabe? Sempre tem um caminho. Na minha época, tinha bonequinha para recortar com roupa de todas as roupas típicas de todos os países. Hoje em dia não tem mais, mas era tão bom. Na época do recorte, olha aí que coisa boa para fazer. Tem mil maneiras de você chegar na criança, mas primeiro você tem que observar. Isso é Tem. indispensável. Isso é Conhecer um indispensável. pouquinho das etapas do desenvolvimento infantil. Eu E acredito aí, que os períodos sensíveis, hein, Márcia, são essenciais, assim. Foi o que sim, sim. mudou muito, muito a minha trajetória, foi entender que a criança passa por essa janela de aprendizagem, passa pelos períodos sensíveis e que ela precisa atender isso. Então, conhecer os períodos sensíveis foi muito incrível, assim, para mim. A gente falou sobre os desenhos, né? Tô, assim, passando aqui no nosso roteiro, ver se a gente cobriu, porque nós falamos bastante sobre esses desenhos, sobre a questão das telas, né? Falei Sobre a... que tem que Isso, ver o desenho uma porção de vezes. Meu irmão adorava National Kid. Era um desenho de japonês na época em que nós éramos crianças. Mas ele só queria ver National Kid. A minha mãe dizia assim, ele ainda não entendeu tudo. E é o mesmo que acontece quando ele leva o livro várias vezes para casa. É sempre, não é só com o desenho, é com isso, várias isso. coisas que acontece isso. Ó, É a aqui, necessidade que ele tem de entender. isso, eu vou te dar um exemplo, assim, recentíssimo. A gente se aventura muito na vida prática, na cozinha, né? Com os meus dois. E recentemente a minha mais nova aprendeu a fazer ovo mexido. Ela já via muita gente fazendo e pediu para fazer do início ao fim. E aí, e sei que ela chegava da escola para lanchar, queria lanchar ovo mexido. Mas, gente, 5, 6 horas da tarde lanchava ovo mexido, todo dia ovo mexido. Mas é o quê? É essa Ela repetição, ela precisava quer treinar. fazer. Precisava treinar. Isso, Até um dia agora eu sozinha. isso. Não é? Isso mesmo, isso mesmo. Quando a gente pensa aí, pegando o gancho só dos livros infantis, que é uma pergunta que é muito, eu recebo muito também. Tá, legal, já sei que eu tenho que evitar essa fantasia, mas como que eu faço com os livros infantis? A maioria das histórias tem é, um macaco que fala, enfim, uma tartaruga que fala, coisas assim fora desse real, né? Mas tem muita obra boa com personagens reais. Isso que eu ia te falar. Procurem boas livrarias que façam orientação para compra. No Instagram tem várias livrarias. Nós, da Aldeia, trabalhamos com a Livraria Espaço Aberto, é uma parceira que nós temos já há muitos anos. E ela orienta as famílias, ela sempre publica essa obra para essa faixa de idade e assim por diante. Isso, isso. E uma criança que Travou? resolveu Travou brincar para de você? pirata. Para mim, não travou. Vai, você falou alguma coisa sobre a livraria, né? Livraria Espaço Aberto, que é a nossa parceira já há mais de 30 anos. E ela faz indicações por idade, tem no Instagram. E Legal. eu vi uma outro dia, que eu não me lembro o nome agora, também bastante interessante. Tem o Leiturinhas também, tem bastante indicação. Hoje eu vi uma indicação do Leiturinhas muito boa. Então, essas pessoas, eles conhecem uma gama de obras que atende a essa necessidade da criança. Ou então a gente tem que entrar nas editoras e ver os catálogos. A gente recentemente fez uma curadoria com uma mãe que até ela mora
nossa, na Austrália, não, na Nova Zelândia, e os filhos estudam uma escola Montessori, enfim, super estudioso o método, e ela fez toda ela já faz uma curadoria de livros também, de acordo com a idade. A gente chegou a salvar várias sugestões nos destaques aqui também do Viver Montessori, É a depois se quiser Tânia dar da uma Espaço olhada. Aberto, ela faz a curadoria do nosso projeto de leitura. Legal, Então, nós legal. somos uma escola afiliada à Rede Pé Unesco e a Rede Pé sempre tem projetos que são enfocados a cada ano. E aí os nossos livros vão de encontro a esses projetos. Isso tudo é ela que cuida. E para atender Bacana. a faixa de idade. Isso é essencial. Essa curadoria, buscar, né? Entender. Não é E só aí porque a eu gente ganhei tem um que... livro, eu vou É usar. importante também que a criança tenha contato com uma literatura muito diversificada, de poesia, para ela se habituar com os diferentes tipos de textos. Isso. Isso é Ó, que teve uma... nutria a curiosidade da criança. Isso, repertório. Isso, ó, tem uma a Adriele perguntou aqui, o livro do Pequeno Príncipe vai pela fantasia? Qual a idade da criança, Aí eu Adriele? adorei. Quando eu li, eu acho que era uma criança de 12 anos. Já estava no segundo plano, já caminhando para o terceiro plano de É um desenvolvimento. livro que tem o imaginário, porque ali o autor ele era um piloto e ele conta aquela história imaginária que ele poderia ter feito como piloto. Pois é. Será que uma criança de 4, 3 anos vai conseguir entrar na abstração, na essência do que essa história está passando? Hoje, quem gosta de ler Pequeno Príncipe são as meninas de 9, por aí. Algumas Uhum. de 7, mas muito poucas. Os de 7 estão saindo do real para o imaginário. 7 Isso. adora história de herói. E aí existem os heróis da vida. Tanto os heróis, os cientistas, Isso, isso. os descobridores, os A gente, humanistas. a gente precisa primeiro quebrar, aumentar o nosso repertório, né? Como passou aqui um comentário, nós, enquanto adultos, primeiro temos que nos preparar, porque na nossa vivência não foi assim, né? Nós tínhamos nosso HD, digamos assim, tem pouca coisa de onde tirar. Então a gente precisa mudar primeiro a gente aumentar o nosso repertório para daí indo trazendo, né? Criando um novo ciclo mesmo, né? Com Para essas certeza. crianças. Esse é o ponto. Eu acho que se a gente fosse resumir aqui a nossa live, que até foi um ponto que a gente trouxe, né? Falamos bastante, acho que bastante sobre o Papai Noel, né, gente? Sobre essa questão de ele ser um símbolo, enfim, um personagem, né? Mais como um personagem. Eu acho que tá ok de Papai Noel. Ou vocês Eu querem que a acho que gente fale mais alguma coisa só para fechar? mais importante é ninguém precisa ficar com remorso, porque não vai matar a fantasia de filho nenhum. Porque quem criou essa imaginação, o pensamento. Eita, travou para mim. Travou para vocês, gente? Coloca aí para mim. Comenta aqui, gente, só para eu ver se travou para vocês a tela da Márcia também. Travou, gente? Travou, né? Ai, puxa. Travou geral. Vamos esperar só a Márcia voltar aqui, só para a gente se encaminhar aí para as considerações finais. E vocês estão perguntando bastante se vai conseguir ficar salvo, né? Vocês estão vendo como que tá hoje. Hoje tá tenso, mas a gente vai tentar assim, deixar salvo aqui. Cadê? Deixa eu chamar ela de novo. Tá aqui. Tô chamando ela aqui de novo. É Pronto. porque são duas guerreiras que estão aqui, a gente não desiste. E o povo que está conosco também, muito obrigada. É verdade, é verdade. Muito obrigada. Vamos lembrar o gancho aí, Márcia, para a gente. Então, essas coisas todas, elas são muito importantes para que a gente saiba que a gente pode começar a usar esse caminho na hora que a gente quiser.
Na hora que nós também estivermos prontos. Isso é essencial. E sem culpa, sem remorso, porque esses são os piores sentimentos que a gente pode ter na educação de um filho. A gente tem que pensar assim, eu errei querendo fazer o melhor, mas o melhor para mim agora é esse outro caminho, então eu vou por ele. Justamente. E vai. Com certeza. É isso mesmo. Porque tem muitos comentários. Até aqui no nosso roteiro eu coloquei vários comentários de pessoas que Tio Edu com está essa perguntando culpa. com quantos anos pode introduzir o audiovisual. E aí tem várias correntes. Tem gente que diz que telinha para as crianças só a partir de determinada idade. Criança até 3 anos não deve ficar na telinha. Mas com a pandemia nós fizemos transmissões para as crianças pequenas durante 20 minutos por semana, para não perder o vínculo. Então a gente tem que ser sempre assim. Não existe certo e errado. Não tem receita de bolo. Não tem. Tem a circunstância, tem a criança. Isso. Você vai privar de sua filha ficar conversando com a vovó pela telinha? Isso. Porque a vovó não estava podendo ir na sua casa? Não vai. Isso. Tem que observar o tempo, o conteúdo, o Bom senso. contexto da situação. Bom senso, Isso. contexto. O que não pode é botar de frente na telinha e entregar a educação do seu filho para a telinha. Isso não pode nunca. Isso. Gente precisa de gente. Isso mesmo. Mais um tema que daria uma live inteira só sobre telas, né? Sobre o tanto enfim, de malefícios, né? Que a gente entregar o período mais incrível da vida nossa, da nossa vida, né? Ali a Lúcia tem uma frase que eu adoro, essa frase dela, que a infância é o chão que nós vamos caminhar. Né? Então, a infância é o chão que nós vamos caminhar o restante da nossa vida. Então, quanto mais nós tivermos essa consciência, né? Até sentir um pezinho mesmo nos ombros, quanto antes nós tivermos e abraçarmos esse nosso papel de guias, né? Vai ser melhor. Porque aí eu vou buscar informações sobre o que está me deixando ali com uma pulga atrás da orelha, sobre o que está me deixando ali desconfortável no meu maternar, no meu paternar. Gente, travou para vocês a Márcia? Para vocês, que para mim ela está girando aqui. Coloca aí. Travou. Caiu. Deixa eu tentar chamar ela aqui de novo. Eita. Cadê? Acho que ela tá na montanha, não, na serra, lá no Rio, no interior. Deve ser isso que a internet. Pois é. Eu estava até falando, acho que você tá você tá na serra aí, né, do Rio? Tô. Será que acho que é isso que a internet está... Não sei, não, mas a internet daqui é ótima. Não sei o que está acontecendo hoje. Hoje é Black Friday. Ah, já tá no ritmo. É isso, então tá tudo sobrecarregado. Tá todo mundo nas lojas virtuais. Ah, meu Deus. Ó, gente, eu acho que fechando, teve pessoas que pediram para a gente falar mais sobre o Papai Noel, mas o horário já está bem avançado. Eu vou tentar deixar salvo aqui. Aí você assiste, vê o trecho ali que foi falado mais sobre essa questão do Papai Noel. E como a Márcia colocou ali, vamos deixar a culpa de lado, vamos deixar realmente entrar nesse ponto. Se eu quero fazer diferente agora, sempre há tempo, né, de fazer diferente, sempre há momento para você começar algo novo, se preparar, estudar, buscar informação. Eu queria fechar, acho que aquela frase que a gente... O importante, assim, nessas datas comemorativas, é a gente curtir os momentos de afeto na família. Isso. Se é com o Papai Noel, se não é com o Papai Noel, se a criança vai acreditar, quando vai ter um dia que ela vai descobrir que ele não existe, quando ela for perguntar para você, porque ele já sabe que não existe. Olha essa deixa, hein? Já observa isso. Se ele está te perguntando... Por que você está me perguntando isso? É. Tenha respostas. Resposta não é dar uma aula sobre Papai Noel. E deixa ele desistir, deixa ele decidir se ele vai acreditar ou não. Porque ele não vai acreditar a vida inteira. Não, justamente. É isso mesmo. Fechando a vida com a naturalidade que ela tem, não criar problemas para a vida, né? Já temos tantos, né? Não temos tantos, justamente. O que não dá é assim,
acho que foi ontem, antes de ontem eu fui no shopping e, enfim, tem Papai Noel para tirar foto e tudo mais, e uma coisa que é bem triste, assim, eu não ia nem comentar, mas faz muito sentido, assim. Você querer, assim, obrigar que seu filho sente lá no colo do Papai Noel para tirar foto, porque a sua prima já tá com a foto do bebê dela lá postada no Instagram com o Papai Noel, ou porque a vizinha já tá. Então, assim, é mais importante a maneira como você lida respeitosamente com a sua criança em Com qualquer certeza. situação É do que fundamental. você querer, ele tem que ter a foto com o Papai Noel. Geralmente eles têm medo. Geralmente as crianças pequenas têm Nessa medo do fase Papai de Noel. idade. Eu Isso, ontem mesmo vi uma amiga com um filho e ele só aceitou tirar retrato com o Papai Noel, longe do Papai Noel, sentado no colo dela. olha aí. Mas ela Não pode respeitou forçar. isso, Isso. entendeu? Você não vai forçar a criança. Eu tenho uma foto do meu mais velho, pequenininho, na cadeira linda do Papai Noel, mas ele sozinho. O Papai Noel não estava Tem lá. o Ele estava Papai Noel. sozinho na cadeira grandona, porque ele achou legal, a cadeira vermelha e Mas não grande. Ele é. quis se sentar e tirar a foto. Eu acho Pronto, que é a as foto. crianças iam gostar mais de tirar retrato na cadeira do Papai Noel. Justamente. Então, é isso. Não forçar as situações. Não pode fazer isso. Isso sim é o problema da situação. Agora, conhecer esses símbolos, isso é conhecimento, Isso. sabe? É um símbolo. É a mesma coisa. Ninguém perguntou se enfeitava o quarto com o Mickey e a Minnie. E tem tanto quarto com Minnie e Mickey, É, né? Mas pergunta do Papai Noel, a mesma coisa, a mesma coisa. justamente. Nas escolas É, Montessori, nós usamos informações sobre o mundo. Quadros de pintores famosos. E olha, que dá resultado, dá. fazer Cartões, quadros com animais para os pequenininhos, isso. mas E com fazer releitura das gravura, obras. com fotografia. Isso. Eu não sei se você viu, Márcia, a gente fez um alfabeto assim, com imagens reais. Então, tem as quatro grafias, né? A maiúscula, minúscula, bastão, enfim, e cursiva. E aí coloquei lá o A de abelha, por exemplo. E aí, É enfim, uma ideia cada bem uma, legal. tudo com a foto real. E ainda coloquei vários tipos de A, porque vai que na região que a criança mora não é tão comum para ela o A de abelha, é mais comum o A de açaí. Vamos supor, se ela for aqui de Manaus, vai fazer mais Ah, parte da sim, isso é vivência dela, importante. Os regionalismos. isso E isso mesmo. enriquece o vocabulário da criança, porque se você mandou esse material e ela foi para o Rio Grande, ele foi para o Rio Grande do Sul, ela vai perguntar para a mãe o que é o açaí. Isso, E vai justamente. aprender com o significado. Com Justamente. É um certeza vai processo. procurar suco de açaí na terra do chimarrão. Isso. Olha só, né? É um processo muito grande, gente. E quanto mais nós estivermos atentos aí, como a gente falou, para a necessidade de desenvolvimento da criança, buscar a teoria de educação que se afeiçoa com as nossas crenças, com os nossos valores, é isso. Não tem certo e errado. Eu gosto sempre de frisar isso também quando a gente fala desse tema. Eu estou fazendo certo, então. Não é certo e errado. É como faz sentido para você, como faz sentido para sua família. E aí você vai seguindo. Se eu fosse resumir, acho que nesse nosso bate-papo aí sobre a fantasia, foi uma frase que a Márcia falou aí na nossa conversa que a gente teve pré-live, que foi o seguinte, gente, ó, o que a gente mais quer é que a criança, na verdade, eu não quero que ela viva na fantasia, né? Mas que ela conviva. Conviver é diferente. Ao invés de ela estar imersa ali só, né, sem ter essa base, sem ter esse repertório, não. Eu quero que ela conviva, para que ela consiga conviver em meio à fantasia, para quando ela conversando ou ver um desenho, enfim, ela entenda, tem esse ponto e contraponto. E isso, o conviver é ter o ponto e o contraponto. Ela convive com a fantasia sabendo qual é o real. E ela sabe qual é o real porque eu me preocupei em nutrir a curiosidade dela, De novo, apresentando o mundo real. fala de novo, Márcia. É exatamente isso. Apresentando, eu me preocupei em nutrir a curiosidade dela para que ela conhecesse o mundo real. E o contraponto da fantasia é o mundo real. Senão, ela não vai caminhar pelo caminho do meio e tudo vai ser fantasia. Olha o Um extremo aí que a dia gente não quer. ela descobre que ela não vai ser princesa
não vai encontrar um príncipe, não vai morar num castelo. Nossa, quantos desenhos da Disney. Eu assistia na época da fita, que tinha que rebobinar, e de novo, de novo, de novo, de novo. O quanto que eu lembro na minha infância com as minhas irmãs de ser assim, bombardeada com isso. Disney, Disney, era o referencial que a gente tinha. E pode ter certeza, eu demorei para entender isso, a Mara colocou aqui. A Mara. Quantas de nós, Mara, não foi só você, quantas de nós demoramos para entender que a princesa, ela não é aquela princesa lá que joga os cabelos, ou enfim, que fica só. Não. Então, olha o cuidado, gente, que nós temos que ter, principalmente com os nossos meninos. Acho que depois que eu virei mãe de menina, eu fiquei muito preocupada com isso. Muito. Tanto é que às vezes a minha filha só fala negócio de princesa, eu já fico, meu Deus, qual a concepção de princesa que ela está falando? Será que é? Enfim, já fico, calma, respira, vamos ver o que ela está falando. Que é aquilo que você falou. Escuta, Escuta. entende. É isso. É isso. Márcia, quer fechar como? Além do que eu acabei. Agradecendo, sempre agradecendo a oportunidade. Muita gratidão. Nossa, não, muito obrigada também pela troca, pela partilha. Foi incrível e a gente não desistiu das várias vezes que caiu. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Com certeza. E é isso aí, gente. Uma ótima quinta-feira à noite para vocês. E até a nossa próxima live. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso aí. Obrigada, Márcia. Muito, muito Muito obrigada. obrigada. E se quiserem conhecer a nossa aldeia, ela está no Isso Instagram e no mesmo. Facebook. Aldeia Montessori. Aldeia Montessori, né? Então, gente, quem é do Rio de Janeiro, eu ainda não consegui conhecer pessoalmente a aldeia. Eu amo visitar escolas Montessori, amo, 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 assim. E falta aldeia. Eu já ouvi falar muito da aldeia. Assim que a gente conseguir dar um pulo no Rio, vou bater lá Será na sua bem-vinda. portinha. Oh, obrigada, obrigada. Gente, boa noite então. E quem é do Rio, não perca a oportunidade de conhecer a aldeia. Boa noite para todos. Muito obrigada. Boa noite, tchau, tchau.